Curitiba que vai fazer o Enem amanhã. Nesta véspera de prova, eu vou lhe dar algumas dicas preciosas sobre a produção da dissertação do Enem. Vamos lembrar inicialmente que o Enem cobra uma dissertação com tema social e que precise de uma intervenção sua. Então, assim, atenção na hora de intervir, respeitar os direitos humanos, pensar socialmente e, principalmente, se utilizar de ótimos argumentos. Não importa se esse argumento é histórico, se ele é comparativo, como ele é montado, mas desde que exista argumentos fortes que sustentem a sua dissertação. Outra questão, atenção na estrutura. A estrutura do teu texto deve contemplar um parágrafo de introdução, 3 ou 4 parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão, certo? Então, assim, um de introdução, um de conclusão e 3 ou 4 de desenvolvimento. Lógico que o desenvolvimento é mais móvel, tá? De repente faz 5, de repente faz 2, de repente faz 3. Agora, o que não pode mudar é, introdução é 1, conclusão é 1. Introdução, entra direto no tema, ou seja, começa a falar dele, defende uma tese, procure neste parágrafo estruturar em períodos curtos, 2 ou 3 períodos. Isso ajuda na coesão, na coerência e na não repetição de palavras. Você se faz entender. Segunda questão, no teu desenvolvimento, trabalhe com argumentos que você consiga argumentar, consiga sustentar. Então, assim, 1, 2, 3 argumentos no máximo. Lembra, para cada argumento, tenta achar um exemplo. E na redação do Enem, isso não é só no Enem, qualquer dissertação, o exemplo deve ser detalhado. No Enem é muito mais. Então, assim, especifique o exemplo. Se for falar do governo, só é muito genérico. Se for falar da educação, é muito genérico. Então, coloque lá o setor de comunicação, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, a educação no ensino médio, a educação no ensino básico, a educação superior. Especifique os termos, porque para você pode ser muito claro, mas muitas vezes o corretor está esperando que você saiba realmente como se posicionar. Você pode colocar só governo, colocar só escola, por exemplo, no argumento da intervenção? Pode, mas a tua nota tende a ser menor. Se você especifica, você está mostrando que você sabe que é um órgão do governo, um órgão da escola, mas sabe mais ou menos qual órgão é o competente por realizar tal ação. Outra questão. Na intervenção final, que é na conclusão, você precisa retomar a tua tese. Você colocou que a tua opinião lá na introdução. Você tem que trabalhar com intervenções de coisas que se falou ao longo do texto. Lembra, essa intervenção tem que ser algo social, algo que seja concreto e que seja possível de acontecer. Outra questão, seja objetivo, não fique enrolando. Lembre-se que o parágrafo de conclusão, por contar com a intervenção, ele tende a ser mais longo que a introdução. Então não se alongue demais na introdução, porque pode faltar linhas na tua conclusão. Outra questão, com relação à intervenção, você necessariamente não precisa fazê-la apenas na conclusão. Você já pode fazer ao longo do teu desenvolvimento, nos parágrafos de desenvolvimento, jogar lá uma intervenção para o tema. Caso ele não saia, você obrigatoriamente vai fazer as intervenções, que são 2 ou 3 intervenções, muito simples. Vocês vão perceber já na minha leitura aqui, na conclusão. Outra questão. A redação do Enem vem com aqueles textos motivadores. 2, 3 textos verbais, charges, gráficos. Os últimos Enems nos provaram isso. Cuidado com isso. Copiar trechos do texto, como vocês sabem, dá decréscimo de nota. No entanto, várias informações que contém nesses textos estímulos, vocês podem utilizar. Por exemplo, o número de uma lei, o número de uma PEC, tá? Se pode pegar, sim. O que você não pode fazer é fazer cópia literal, uma espécie de Ctrl+C, Ctrl+V no teu texto, ok? Pegou o tema da redação, circule o tema da redação e coloque, faça uma tempestade de ideias ali. O que você sabe sobre aquele tema? Já pense em argumentos, coloca no papel, não confia na tua memória, você vai estar nervoso, você vai estar tenso. Amanhã a prova é mais corrida, tem a produção do texto de 20 a 30 linhas, tem mais essas questões de códigos de linguagens, as outras questões, então assim,
Não confie na tua memória, anote. Outra questão, já pense na intervenção. Você consegue, em cima do tema, você já consegue pensar naquilo que pode ser efetivado para ser aplicado, para melhorar. Como no passado foi a publicidade infantil, no ano retrasado foi a lei seca, anteriormente foi a questão da imigração. Esse tema pode ser qualquer coisa, pode ser água, pode ser violência na unidade penal, pode ser mobilidade urbana, pode ser a questão da igualdade de gêneros, preconceito, o esporte, tem muita coisa que pode cair. Eu tenho certeza que você vai se sair muito bem no Enem. Se você foi um aluno que ao longo do ano se manteve atualizado, lembrar que o Enem gosta de temas, de questões que apareceram no noticiário no primeiro semestre do ano, pensa nisso, ela é uma prova multitemática. Então use e abuse dos teus argumentos, argumentos históricos, argumentos literários, argumentos filosóficos, até musicais, trechos de letras de músicas são muito bem-vindos. Só cuidado, a hora de fazer uma citação, saiba bem quem fez a citação para não provocar um erro lá, certo? Essas são as dicas aí, lógico, essas anotações iniciais, a produção de um rascunho. Não sei como que você vai distribuir o tempo, mas a primeira coisa que eu tenho como a questão mais objetiva de uma prova que pede a produção de um texto é começar por ele. Você vai ter tempo. Estrutura ele, faz um rascunho, vai para a prova e depois você volta, revisa teu texto e passa ele a limpo, certo? Fazer aqui a leitura comentada de uma redação padrão Enem e depois eu posto as fotos. Senão a gente perde muito tempo. Tem uma questão de logística de tempo aí. Então lá vai. Lembrar que o título na redação do Enem, ele não é obrigatório. Então ele é facultativo. A minha dissertação aqui não tem título, certo? Então olha lá. O tema é mobilidade urbana e acessibilidade no Brasil. Duas coisas que se combinam perfeitamente aí. Introdução. O ir e vir nas cidades brasileiras, além de um direito de todos, tornou-se uma problemática que a cada dia enfrenta um adversário, os automóveis. Grande parte das cidades do Brasil teve crescimento espontâneo. Com isso, o espaço urbano ficou renegado às necessidades de pedestres e pessoas com alguma deficiência. Além disso, o urbanismo voltou-se exclusivamente aos veículos motorizados, transformando as ruas e avenidas do país em um amontoado deles no século XXI. Introdução, apresentei o tema, ilustrei, defendi a minha tese. Um parágrafo. Desenvolvimento. Diante dessa situação, o país necessitou da criação das leis da mobilidade urbana e da acessibilidade. A primeira completou 3 anos, enquanto a outra foi sancionada em julho deste ano. Com isso, percebe-se que a legislação brasileira está ciente da efetivação dos itens contemplados nos artigos dessas leis. Atenção aqui, perceba o uso dos conectores diante dessa situação. Com isso, esses conectores valem 200 pontos na correção do Enem. Eles juntam, eles dão coesão, eles dão coerência. Esses são marcadores importantíssimos na tua redação. Cuidado aí, mesmo dentro do mesmo período ou ligando um parágrafo ou outro, tanto internamente quanto externamente. Continuando aqui, o segundo parágrafo do desenvolvimento. Contudo, o dever de fiscalização e cumprimento das metas estipuladas pelos incisos apresentam dificuldades, essencialmente pela abrangência das exigências em todo o território nacional. Além das ruas e avenidas garantirem o fluxo dos veículos, essas precisam estar divididas com ônibus e bicicletas, partilhando do mesmo feito atualmente. Então aqui, argumentos sobre a mobilidade urbana, sobre a dificuldade de efetivação, porque hoje a gente não tem apenas o carro, tem o ônibus, tem os caminhões e tem as bicicletas. Basta pensar que a boa parte das cidades do Brasil hoje tem ciclofaixas. Caso de São Paulo, caso mais notável, Curitiba, Porto Alegre. Então se discute bastante essa questão da inclusão da bicicleta também no espaço urbano. Próximo parágrafo do desenvolvimento. Além disso, o espaço da mobilidade urbana tem nas calçadas um componente importante. A partir delas, o pedestre, o cadeirante, o deficiente visual transitam no ir e vir, enaltecendo a aplicação da fusão da mobilidade com a acessibilidade. Aqui há a junção do tema, certo?
Situações possíveis desde que aconteça a real efetivação das leis 12.587 da mobilidade urbana e 13.146 da acessibilidade e a cobrança do Ministério Público e da própria sociedade civil. Acessibilidade é a garantia de permitir que o trânsito seja possível para todos. Uma pessoa portadora de alguma deficiência deve ser respeitada não apenas com a educação do posso ajudar. Também há necessidade de criar a cultura de olhar a cidade e sua arquitetura viária urbana com a possibilidade de democratizar os acessos. Por mais que tenhamos rampas, elevadores e pistas de contenção, edificações e calçadas, o país ainda é muito carente nesse sentido. Aqui eu termino o desenvolvimento. Percebo que dentro do desenvolvimento há uma primeira intervenção, que é exatamente ali. Situações possíveis desde que aconteça a real efetivação das leis 12.587 da mobilidade urbana e 13.146 da acessibilidade e a cobrança do Ministério Público e da própria sociedade civil. Aqui já tem uma primeira intervenção. Aquilo que eu falei lá na apresentação da estrutura. Eu apresento já uma intervenção e agora eu vou para a conclusão do texto e vou fazer mais intervenções. Olha lá. Portanto, o século XXI proporciona o fortalecimento da mobilidade urbana ser mais democrática. Portanto, primeiramente os moradores e os comerciantes devem preservar ou construir calçadas multiuso, aquelas que pedestres e pessoas com portabilidade especial transitem tranquilamente. Outra situação é as prefeituras, juntamente aos órgãos de controle urbano, fiscalizarem a efetivação dessas construções. Além disso, a transformação do meio urbano em algo destinado realmente a todos se proporciona pelos decretos da mobilidade e acessibilidade que podem ser divulgados pelos setores públicos e associações comerciais em comunicações nas mídias televisivas, radiofônicas e sites. É uma redação didática, uma redação que apresenta intervenção e explica o passo a passo. Certo? Com essas dicas eu encerro aqui e fica aí uma certeza. O tema da redação amanhã é um tema brasileiro e é um tema social. Ótimo Enem para vocês, ótima dissertação, professor Bruno, e aguardem aulas online, aulas particulares de redação, Redação Mais. Abraço, boa prova.